Fala galera, tudo bem? Você que está se preparando para a prova CESP e cai a parte de sistema de armazenamento de dados, hoje a gente vai falar aqui especificamente de uma seção que é chamado de RAID. Quando a gente trabalha com RAID, a gente está trabalhando com redundância de discos, nem sempre redundância de dados, ok? A ideia hoje então é a gente conversar sobre um dos tipos de RAID. A gente tem aí como os principais RAID, o RAID 0, o RAID 1, o RAID 5, o 6, o 10, que seria o RAID, a composição do RAID 1 e RAID 0, e também do RAID 5, 0, que seria o RAID 50, ok? Se ao final desse vídeo você gostar, então se inscreve aqui no canal. Eu vou deixar aqui em cima também, durante o vídeo, outras questões sobre outros tipos de RAID, e eu fiz essa divisão então para que tu possa te organizar e tirar dúvida dentro do RAID que tu tens mais interesse, ok? Vamos lá, a questãozinha fala o seguinte: um conjunto de armazenamento com 4 discos online. Então eu já vou anotando com vocês aqui, ó, quais são as informações que a gente precisa ficar ligado. Então a ideia de ter 4 discos funcionando corretamente apresentou em determinado momento a falha em 2 discos. Então olha só, quando a gente estuda RAID, a gente vai entender, por exemplo, o RAID 0. O que faz o RAID 0? O RAID 0 não tem redundância de disco. O RAID 0 falhou um disco, perdi os dados. Tá? Então a gente já sabe que falhou um disco, perdi os dados. O RAID 5, se eu tiver falha de apenas um disco, eu consigo resgatar o restante. Se eu tiver falha de 2 discos, eu não consigo resgatar o restante. Então olha só, se eu falei para vocês que RAID 0 não possibilita a falha em 2 discos, se o RAID 5 não possibilita a falha em 2 discos e o RAID 50 no início aqui da resolução da questão eu falei para vocês que era a composição do 5 e do 0, também não vai poder falhar 2 discos. Mas continua a operar normalmente, sem nenhuma indisponibilidade dos dados armazenados. Nesse caso hipotético, o armazenamento utilizado para os discos é do tipo gabarito RAID 6. Tá? Gabarito RAID 6, o RAID 2 vai me trazer apenas segurança, criptografia nos dados. Vamos entender como é que funciona aqui, então, o RAID 6. Galera, quando a gente fala de RAID, a gente vai pegar um determinado arquivo, que aqui eu vou chamar de arquivo A, e eu vou fazer com que esse arquivo entre em blocos de discos, em discos redundantes, ou seja, em vários discos. Então, aqui eu tenho o disco 1, aqui eu tenho o disco 2, aqui eu tenho o disco 3 e aqui eu tenho o disco 4. Aos olhos do usuário, é tudo transparente. Ele simplesmente vai pegar o arquivinho dele e vai arrastar lá para a pasta que está na rede, que é disponibilizado para ele. Então, ele pegou um arquivo A e arrastou para a sua pasta na rede. O pessoal da administração, então, dos dados, aí da administração de rede, escolheu a ideia de RAID 6 para essa instituição. O que vai acontecer com o RAID 6? Eu vou pegar o arquivo A e vou colocar uma parte no disco 1, uma parte no disco 2, e aí existe o que a gente chama de bit de paridade. O que são os bits de paridade? Vocês vão enxergar esse bit de paridade aqui, ó, exatamente como um algoritmo. E o que esse algoritmo faz? Esse algoritmo, ele pega os dados de todo o arquivo, certo? E faz uma composição matemática para que, se der problema em uma das partes do arquivo, esse algoritmo consegue trazer de volta o restante dos arquivos. Então, olha só, eu tenho aqui um arquivo A, depois eu tenho um arquivo B. E eu tenho aqui, ó, a parte do arquivo B no disco 1 e a parte outra do arquivo B no disco 4. E aí eu tenho os bits de paridade no disco 2 e 3. Eu tenho aqui do arquivo C uma parte no disco 3 e uma parte no disco 4. E eu tenho os bits de paridade, que é para que eu possa fazer o retorno desse arquivo caso dê problema no original, no disco 2 e 1. E aqui eu tenho, então, o arquivo D, uma parte no disco 2 e uma parte no disco 3. Beleza? E os bits de paridade aqui. Então vocês estão percebendo que eu vou ocupar... Deixa eu colocar aqui para vocês. Eu vou ocupar aqui, ó, uma parte dos meus... De novo. Deixa eu ver. Ó,
eu vou ocupar uma parte aqui dos meus discos com os bits de paridade. Inclusive, nessa situação aqui, eu estou ocupando metade do disco com os bits de paridade. É mais ou menos o que vai acontecer aí com a ideia do RAID 6. Então, eu tenho a obrigatoriedade de ser pelo menos 4 discos. Ele vai me trazer a ideia de dupla paridade. Todas essas informações são importantes para a gente responder as questões de RAID 6. Então, o RAID 6 ele vai me trazer dupla paridade e eu preciso ocupar pelo menos 4 discos, tá? Dupla paridade porque, ó, eu tenho aqui a paridade de B e a paridade de B. São duas paridades do mesmo arquivo, ok? Beleza. Só que assim, ó, se por exemplo, acontecer de eu perder um disco. Vamos ver? Se eu perder esse disco aqui, eu escolhi então perder o disco 2. Eu consigo resgatar, ó, escolhi perder o disco 2. Eu consigo resgatar todo o arquivo A? Consigo, ó. Eu tenho a parte 1 do arquivo A aqui e eu tenho o bit de paridade dele aqui. Então, eu consigo resgatar a partir de um desses bits de paridade a parte 2 do arquivo A. A mesma coisa vai acontecer com B, ó. Eu tenho o B1 aqui e eu tenho a parte do B, a outra parte do B aqui. Então, esses aqui são os blocos, estão vendo? Ó, blocos de arquivo. Os bits de paridade estão aqui. Então, eu consigo resgatar o B a partir do disco 1 e do disco 4. E se eu quiser o arquivo C, não preciso nem usar o bit de paridade, daqui os 2 blocos do arquivo C. E se eu quiser resgatar o arquivo D, eu tenho aqui um dos blocos do arquivo D e eu tenho os 2 bits de paridade. Em um dos 2 eu consigo fazer com que o algoritmo retorne o restante do arquivo D. Tá, Fábio, mas agora eu perdi 2 discos. Perdi esse disco e perdi esse disco, que é o que a questão CESP está nos propondo. A ideia de que ele vai iniciar com 4 discos e vão ser perdidos 2 discos. Vamos lá? Eu tenho aqui, ó, os 2 bits de paridade do A que me dão a possibilidade de retornar o arquivo A. Eu tenho uma parte do arquivo B e o bit de paridade B que também me dá a possibilidade de resgatar o arquivo B. Eu tenho os 2 blocos de arquivo C, que me dá a possibilidade de resgatar o C, e eu tenho aqui, ó, um bloco do arquivo D e o bit de paridade do arquivo D. O bit de paridade, então, ele vai ser esse algoritmo que vai dar a possibilidade de o usuário resgatar aquilo que falta do arquivo para poder, então, trazer dentro do backup. Então, falou de RAID 6, eu vou lembrar de dupla paridade, no mínimo 4 discos e pode falhar até 2 discos da minha composição de RAID, beleza? Se gostou, então, de novo, peço aí, se inscreve no canal, dá um joinha nesse vídeo, ativa a sineta para receber os próximos vídeos. Valeu!